você procurar em sua casa, certamente você vai encontrar alguma coisa que ainda está na embalagem, quem sabe com etiqueta. Porque o apelo para o consumo é tão grande que muitas das vezes a pessoa compra coisas das quais ela nem precisa. Talvez, se você procurar bastante atenção, você vai até encontrar alguma coisa que já ultrapassou o prazo de validade. Agora, por que isso acontece, hein? Ah, meu amigo, minha amiga, coração. Que coração terrível. Ah, coração. Coração que ora ama, ora tem ódio. Se alegra, fica eufórico, se entristece, se deprime. E todos ainda dizem, faz o que o seu coração manda. Esse é o conselho que geralmente a pessoa ouve. Mas a verdade é que o coração, ele é um bom ouvinte, só que ele é um péssimo conselheiro. E é justamente por isso que você precisa seguir a direção de Deus. Olha só o que a palavra de Deus ela diz. Coloca aqui, por favor. Diz assim: sobre tudo que se deve guardar, veja bem, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que a pessoa deve guardar, sobre tudo que se deve proteger, proteja, guarde o seu coração, guarde a sua alma, porque senão você pode colocar em risco a sua salvação. O coração, ele é volúvel. O coração, ele é fácil de ser enganado. Ele ouve e ele se desmancha. Ele se derrete com as palavras. Se ele ouve uma palavra triste, logo o coração chora. Se ele ouve uma palavra alegre, ele chega a dar gargalhadas, não é verdade? Como que você pode confiar, então, na opinião ou nos conselhos do coração? Daí a importância de você, que é um servo de Deus, ou você que deseja se tornar uma pessoa de Deus, você que quer alcançar o reino de Deus, você precisa dar ouvidos a essa palavra, a esses ensinamentos. E para isso, você tem que ser criterioso com aquilo que você apresenta para o seu coração. Guardar o coração é isso, é protegê-lo. É protegê-lo das ofertas desse mundo. É protegê-lo das propostas desse mundo, porque senão ele vai se iludir. E ele se ilude fácil, como criança. Já viu a criança que você pega uma coisa colorida e faz um barulho, um chocalho, e ele troca? Se ele pega uma coisa valiosa, preciosa, você quer tirar da criança, você pega um chocalho, já viu? Faz aquele barulhinho, mostra ali aquilo colorido, aquele brinquedinho, e ela abre mão, ela deixa de lado algo precioso, valioso, e ela pega aquele brinquedinho. Esse é o coração. Por isso, a palavra de Deus já adverte, ensina, guarda teu coração. Guarda. E aí você vai estar guardando a sua salvação, vai estar guardando a sua vida para com Deus. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Bem, programa Obreiros em Foco está no ar com todos vocês. Daqui a pouco o Bispo Júlio traz uma mensagem, uma palavra, uma meditação, dando continuidade ao fortalecimento da fé. Meditando no livro de Hebreus, capítulo 10, no versículo 38 dessa vez. Já deixe preparado aí a sua Bíblia, tá ok? E aqui nos estúdios, para responder as perguntas, tirar as dúvidas, está aqui conosco o pastor Luque. Boa noite. Boa noite, Bispo. Boa noite a todos os servos e servas que nos assistem. Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre esse versículo, Bispo, que existe uma vestimenta chamada sobretudo, usada muito na Europa, países frios. Ou seja, a pessoa coloca uma camisa, uma camiseta, um suéter, mas se ela não colocar o sobretudo, ela vai sentir frio, porque ele cobre desde os ombros até a mesma canela. Ou seja, a Bíblia enfatiza claramente, sobretudo, guarda o coração. O coração não pode ficar desprotegido, ele não pode ficar solto,
ele tem que ser colocado numa coleira. Muito bem, olha, é isso aí. É isso aí, guarda, protege, porque você vai estar protegendo sua salvação, sua vida. Atenção, os obreiros, pastores, você do CPO, você que faz parte de algum grupo. Então, esse é um ensinamento que todos nós precisamos colocar ele em prática. E lá no nosso CDA, na nossa central de atendimento, está lá o pastor Rubens, que vai receber sua chamada, sua ligação, para então ajudar todos. Boa noite. Boa noite, Bispo Eduardo, boa noite, Pastor Luque, e boa noite a todos os amigos que acompanham o programa Obreiros em Foco nessa noite. E a nossa central de atendimento, ela está pronta para ajudar você que em algum momento da sua caminhada deixou de guardar o coração. Você hoje se encontra com o coração desanimado, amargurado, malicioso. E se você deseja a nossa ajuda para se levantar, você pode pegar o seu telefone e já agora ligar para nós. 0 operadora 11, você que liga de fora do estado de São Paulo, 3573-3535. Uma equipe capacitada, formada por auxiliares de pastores, levitas, esposas de pastores, pastores aqui do Templo de Salomão, estão prontos para lhe ajudar. Pega o seu telefone e liga para a gente, 3573-3535. E, Bispo, se o senhor me permite, esta pessoa aqui acompanha o programa Obreiros em Focos dessa noite e tem ajudado ela, tem feito bem a ela que ela compartilhe o link dessa programação. Ela que assiste no YouTube ou no Facebook, para uma pessoa que está afastada, ela vai abençoar, ela vai ajudar esta pessoa também. Ok, muito bem, tá certo. Inclusive, você pode acompanhar também pela Rede Aleluia. Você, em todo o Brasil, pode sintonizar na Rede Aleluia aí no seu estado e acompanhar essa programação. Agora, você já está aí com a sua Bíblia preparada? Deixa aberta aí no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, e vamos então a essa meditação junto com o Bispo Júlio. Olá a todos, diretamente aqui de Cesareia, Israel, vamos dar continuidade à nossa meditação no livro de Hebreus, capítulo 10. Hoje vamos meditar no versículo 38. Feche os seus olhos, em o nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, abra o nosso entendimento, porque nós queremos fortalecer a nossa fé para os desafios, tentações, tribulações e oportunidades que surgirão neste ano de 2023, que já iniciamos, que devemos aproveitar para evangelizar os sofridos, resgatar os afastados e assim te glorificar, fazendo a tua obra como o Senhor é digno de ser servido. Amém. Veja aí no versículo 38, mas o justo viverá pela fé. Pode repetir, por favor? Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Esse versículo é libertador. Esse versículo me ajudou e tem ajudado a bilhões de pessoas sinceras que têm buscado a Deus, como diz as Escrituras Sagradas. A primeira coisa é que não há vida sem fé. Quando ele diz aí, mas o justo viverá pela fé. É impossível uma pessoa dizer ser de Deus e tentar viver sem a fé. A fé não é a religião, a fé é a certeza, é a convicção absoluta do que está escrito, que a palavra de Deus deve ser acatada, deve ser respeitada, deve ser obedecida, deve ser valorizada. Quando eu deposito a minha fé na palavra de Deus, que não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com pastor, com bispo, filosofias, teologia, posição social ou eclesiástica, quando eu creio na palavra de Deus, como está escrito, João bem disse Jesus, né? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E é verdade. Quando a gente tem a nossa fé na palavra de Deus, a gente tem uma fé inteligente, uma fé definida, uma fé
corajosa, uma fé fortalecida, aonde nada nem ninguém consegue nos influenciar para o mal, para a acomodação, para o medo, para a rebelião, para a dúvida. Por isso ele diz, olha, mas o justo viverá pela fé. A gente só vive pela fé. Só mesmo crendo em Deus, só mesmo obedecendo a palavra de Deus é que a gente vence os maus pensamentos, sentimentos, decepções, é que a gente vence os problemas, é que a gente vence o mal. Caso contrário, ter apenas conhecimento bíblico, ter apenas boas intenções, fazer parte da obra social, isso não nos faz viver. O que nos faz viver é pela fé, vida com Deus. É a única ponte que nos conecta o mundo espiritual, o mundo físico para o mundo espiritual. É a fé. Sem ela, a gente não medita, a gente não ora, a gente não perdoa, a gente não busca, a gente não se consagra, a gente não se renova. Mas já com a fé viva, a fé praticada na palavra, a gente tem vida, a gente tem força, a gente tem visão, a gente consegue ver o invisível, a gente crê no impossível, a gente ouve o inaudível. É isso que faz a fé. Você tem essa fé. Você está aí me assistindo, você tem essa fé. Guarde essa fé, blinde essa fé, fortaleça essa fé. Como? Tapando os ouvidos para as muitas vozes e palavras que você e eu ouvimos. Tape os olhos. Eu vou fazer uma oração para a gente ficar cego. Calma, gente, calma. Ficar cego não fisicamente. Ficar cego no sentido de não ver as coisas negativas, o lado negativo das pessoas, o lado negativo das circunstâncias. Eu vou fazer uma oração para a gente ficar surdo para as palavras negativas, mentirosas, de pessoas mal intencionadas, de pessoas carnais, de pessoas incrédulas. Eu vou pedir para Deus fazer a gente ficar mudo. Mudo de murmurar, mudo de mentir, mudo de renegar, mudo de, potencializar os problemas, engrandecer os problemas e diminuir, entre aspas, o poder de Deus, a grandeza do nosso Deus. Porque tem muita gente que faz isso. Quando a gente não vive pela fé, a gente engrandece o mal, a gente engrandece os problemas, a gente engrandece as dificuldades, a gente engrandece os aborrecimentos. Quando a gente está na fé, a gente diminui tudo isso, a gente reduz tudo isso a nada e a gente engrandece a palavra, a promessa. A gente engrandece o próprio Deus. Não é maravilhoso? Está aqui, olha. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, quer dizer, Deus não obriga, mas se alguém se retirar, sair do altar, sair da igreja, sair da fé, se alguém se retirar, quer dizer, se alguém escolher duvidar, se excluir, não é para mim, cansei, não quero mais, já deu, para mim já deu. Na verdade, foi você que não quis dar o que Deus tem direito, que é a sua fé acompanhada de paciência e confiança. Lembra que a gente meditou? Você não pode abrir mão. A fé, ela tem que andar com essa trindade: fé, confiança, paciência. Esse é o tripé da fé: fé, confiança e paciência. Fortaleça a sua fé, porque quem se retira, disse Deus, a minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer na perdição de ninguém. Deus não tem prazer que ninguém retroceda. Não vamos retroceder. Iniciamos o ano de 2023 e vamos avançar. Vamos alcançar os perdidos, sofridos, incrédulos, religiosos, ateus, famosos, anônimos, pobres, ricos, bons, maus. Jesus deu a vida por todos. Vamos alcançar a todos. Vamos resgatar os afastados, os que se esfriaram, se corromperam, infelizmente. Vamos resgatá-los. Inclusive, eu vou estar chegando aí no seu país, hein? Vou estar chegando aí no seu estado, na sua igreja, brevemente, domingo, com o evento Você Pode, a Água Viva, consagrada no Monte Calvário, o Monte do Consumado está, no Monte das Oliveiras, da comunhão com o Pai, e no Monte da Hermon, o Monte da Transfiguração, para que as pessoas que ainda não foram batizadas com o Espírito Santo sejam, e quem já foi, sejam renovados. E se o evento aí no seu estado, no seu país, na sua igreja vai ser quarta-feira, eu vou lhe ungir com o óleo do consumado está, consagrado também nos 3 montes. Bem, diante de tudo que a gente acabou de meditar, só me resta fazer aquela oração, lembra? Já esqueceu? Não deveria. Vamos orar. Meu Pai, faça-me cego, surdo e mudo para tudo aquilo que é negativo,
e que compromete a nossa fé. Queremos ficar cegos, surdos e mudos para tudo aquilo que engrandece os problemas, as dificuldades, as tribulações, e queremos se engrandecer e glorificar ao Senhor por meio da nossa fé na Tua palavra, pois passarão os céus e a terra, mas as Tuas palavras jamais passarão. Amém. Bem, amanhã estaremos aqui de volta desde Cesareia, Israel, dando continuidade à nossa meditação e à nossa conclusão, né? Vai ser o último versículo, o 39, completando assim 3 semanas, 21 dias. Nos veremos na iurde ou nas nuvens. Olha, muito legal, né? Muito legal. E olha, imaginem orar para ficar cego. Está aí justamente as estratégias para você guardar seu coração e viver pela fé. Ou você vive pela fé, você vai ficar vivendo pelos sentimentos, ouvindo a voz do coração e errando sempre. Por isso, então tem que orar todo dia, que eu fique cego, meu coração não enxergue nada, fique surdo, para não ser enganado, não ser iludido e possa então viver realmente pela fé. Mas tem abençoado muitas pessoas, né, essa meditação, e as pessoas têm colocado seus comentários, né? Aqui a Juliana Andrade, ela mandou a experiência dela, que ela tem tido, e ela diz assim: esses 21 dias de meditação têm me ajudado bastante a entender como ser uma serva melhor para o Senhor Jesus. Primeiramente dentro de mim, corrigindo aquilo que tenho deixado a desejar, mas também no serviço da obra de Deus. Além de ser um privilégio poder assistir o bispo gravando diretamente de Israel, onde o nosso Senhor Jesus viveu. Verdade, Júlia. E, de fato, tem despertado aquela pessoa que quer servir, que quer realmente servir a Deus. Pessoa que quer agradar a Deus. Até porque, o pastor Luque, as pessoas chegam na igreja, geralmente com a história muito parecida. Muda o endereço, mas a história é muito parecida. A história de uma vida aos pedaços, de uma vida destruída, se não destruída na saúde, destruída na vida financeira, na família, no amor, ou internamente a alma dela aos pedaços. E quando a pessoa tem um encontro com Deus e Deus restaura a vida da pessoa, o que ela quer é fazer pelos outros aquilo que Deus usou alguém para fazer na vida dela. Exatamente, bispo. E para ela se manter nessa fé, ela chegou, ela recebeu tudo isso, para ela se manter nessa fé, ela tem que fazer como o bispo Júlio orientou. E é interessante, achei muito legal, porque eu me lembro, no início da minha fé, eu orava muito, eu fazia essa oração: eu quero ser surdo, mudo e cego para aquilo que é ruim e errado. Eu me lembro de um obreiro que me orientou falando assim: olha, você vai ver muitas coisas erradas, seja na igreja, fora da igreja, na obra, no mundo, mas você tem que manter o seu foco em Jesus. E eu me lembro que eu tinha muito temor e eu fazia a sua oração exatamente como ele falou aí. Então, é um lembrete, como o senhor falou, né? A gente precisa guardar essa fé que um dia nos curou, nos libertou, para a gente alcançar também a nossa salvação. Muito bem, é isso aí. Vamos lá, tem mais? Mais participações, mais experiências. Gabriel, é isso mesmo? Gabriel. Está sendo uma bênção esse propósito de fé. Consigo ver e sentir a presença do Deus vivo na minha vida e na vida de todos que estão participando das meditações em Hebreus. Que Deus abençoe. Mas, assim, a pessoa, quando vive a fé, ela pode sim sentir, como o Gabriel coloca ali, mas não se preocupe em sentir, se preocupe em crer e viver. Sentindo ou não, se você crê nessa palavra aqui, essa palavra, ela se cumpre. Mesmo que a pessoa não sinta nada, mesmo que a pessoa, humanamente falando, não esteja vendo nada, mas essa palavra se cumpre. Pode passar os céus e a terra, mas essa palavra aqui, que é a palavra de Deus, ela sempre se cumpre. Quem mais? Vamos ver, mais participações? A Lourdete Bastos colocou lá no Facebook, ela diz assim: boa noite, bispo. Muito forte as meditações em Hebreus. Cada palavra renova a minha vida espiritual. Deus abençoe. E Deus abençoe a todos. Coloque em prática, meu amigo, minha amiga. Põe em prática essas meditações, esses ensinamentos, para que venha então abençoar a sua vida e fazer de você
uma bênção. Agora, pastor Luque, chegou aí já uma pergunta. Vamos lá, né, bispo? Vamos responder a pergunta do Edson, lá do Piauí. Vamos lá, então. Olá, eu me chamo Edson, sou obreiro aqui de Parque Alvorada, no estado do Piauí, e eu tenho uma pergunta para fazer. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Como fazer para blindar os nossos ouvidos nos dias de hoje, em que nós ouvimos rumores de guerras, muitas lutas, muitos problemas nas redes sociais, através da política? Como fazer para blindar os nossos ouvidos, que é a nossa maior porta de entrada da fé para alcançar a nossa salvação? Edson, um abraço para você e para todos os servos aí do Piauí. Aliás, a sua pergunta foi parcialmente respondida pelo próprio Bispo Júlio na mensagem dele, né? Se fazer surdo, cego e mudo para esse mundo. Você bem colocou, muitas são as informações que chegam até nós diariamente. E a Bíblia está repleta de instruções e orientações, né? Se teu olho te faz pecar, arranque-o, né? Se tua mão te faz pecar, corta e coloque, vista a armadura da fé, que é o próprio Espírito Santo, né? O Espírito Santo, a palavra de Deus, a fé prática, o capacete da salvação. São várias instruções que o Espírito Santo nos dá na palavra dele para que nós venhamos nos guardar, nos proteger desse mundo vil que a todo instante ele não melhora, ele piora. Mas tem um versículo aqui em Josué, no livro de Josué, no capítulo 1, o versículo 7, que eu gostaria de compartilhar com você, para que você entenda e os demais entendam uma outra maneira também de se blindar nesse mundo, né? É o seguinte, ele diz assim, Josué capítulo 1, versículo 7, tão somente esforça-te. Ou seja, é a nossa parte, somos nós que temos que fazer isso, buscar nos blindar. As opções, as sugestões são várias, principalmente nas mídias sociais. Então nós temos que nos esforçar para nos isolarmos disso tudo. Então ele diz, tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Mediante a tudo aquilo que a gente ouve e vê, muitas pessoas têm perdido o ânimo, têm deixado de lutar. Não, nós temos que manter o bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então, meditar na palavra, ler a palavra de Deus, meditar e viver, colocar essa palavra em prática, é uma maneira, bispo, da pessoa poder se guardar. Porque muitas são as informações. O ouvido, a fé realmente vem pelo ouvir. Então, quando ela lê a palavra, ela está ouvindo a voz de Deus. É uma maneira da pessoa se guardar, se blindar das informações vis desse mundo. É a pessoa ser seletiva. Seja seletivo, seja criterioso. Não consuma qualquer coisa na internet, na televisão, nos filmes, nas novelas. Não consuma qualquer coisa. Você escolhe o que você vai comer. Por que você não escolhe, então, o que você lê, o que você ouve, o que você assiste? Seja seletivo e assim você vai preservar a sua fé. Pastor Rubens, eu queria saber se as pessoas estão ligando, porque daqui a pouco nós iremos fazer uma oração para que essa pessoa receba força, ânimo e ela possa já nesse domingo estar então buscando a Deus. Domingo, inclusive, que nós vamos distribuir gratuitamente para todas as pessoas a água consagrada, a água dos maiores milagres, que foi consagrado desde o primeiro dia desse ano. Nós consagramos a água, estamos abençoando para que domingo agora, quando a pessoa utilizasse dessa água, um milagre aconteça. Então, queria que registrasse aí o nome daquelas pessoas que estão pedindo ajuda.
Bispo, são muitos os pedidos de ajuda que estão chegando para a gente, como é o caso da Eliane Linho, que nos ligou da Bahia. Ela relatou a um de nossos atendentes que ela tem sofrido com depressão, com ansiedade, com bipolaridade e com esquizofrenia. Também ligou para a gente, Bispo, o Jorge Luiz, de Minas Gerais. Ele se encontra afastado da presença de Deus atualmente e ele relata que tem sentido uma dor que tira a sua paz e que os médicos não conseguem descobrir a causa. Amigo Jorge Luiz, e quem se identifica com a situação dele, porque talvez esteja passando por algo parecido. Problemas sem solução, sem explicação. Você não tem conseguido dar conta do recado e talvez até mesmo os especialistas não vêm conseguindo lhe ajudar. A bem da verdade que a distância da presença de Deus torna tudo mais difícil. A gente sabe que aquilo que a nossa mão não alcança, a mão de Deus não tem limite para o seu agir, para o que Ele pode fazer. Então, tome essa atitude, estando conosco neste domingo em uma de nossas igrejas e ligando para cá. Você que se encontra fraco, caído, sem forças, desanimado, a nossa equipe está pronta para lhe ajudar. Uma conversa com uma pessoa capacitada espiritualmente, ela pode te dar a força que você precisa, porque a palavra de Deus é espírito e vida. 0 operadora 11 3573 3535 e assim como a Eliane e o Jorge, nós vamos fazer o resgate chegar até você. Bem, eu queria que você prestasse muita atenção agora nessa chamada que fala exatamente o que vai acontecer nesse domingo com essa distribuição da água dos maiores milagres. Meu Pai, que esta água que nós apresentamos a Ti seja um santo remédio. Deus tem feito milagres e maravilhas através da água do poço do Templo de Salomão. O médico olhou para mim e falou que ela estava com câncer. O caroço já estava do tamanho de um abacate. Ele olhou assim para mim e falou: ela só tem 2 dias de vida. E através da gota do milagre e a fé da minha mãe, eu fui curada. Só o motivo de eu estar aqui já é um grande milagre, né? Porque eu fui acometido de uma infecção chamada osteomielite. Era incrível, era aqueles pedaços de osso, era uma coisa horrorosa. E aí eu disse: meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, através dessa água que eu vou passar agora na minha perna, o Senhor vai fazer um milagre na minha vida. O médico ficou admirado, que eu entrei na cadeira de roda para falar com ele. Quando eu entrei novamente, ele olhou para mim assim e disse: o que aconteceu, seu Marcos? Eu disse: Deus, tratamento da água fez um milagre na minha vida, usei a fé e Deus me curou. E neste ano de 2023, o que está por vir será ainda mais forte. Durante os primeiros 21 dias deste ano, o poço estará fechado e neste período, bispos e pastores, em um relógio de oração, estarão consagrando estas águas para que milagres ainda maiores venham a acontecer. Prepare-se para receber a água dos maiores milagres. Neste domingo, 22 de janeiro, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todos os templos da Universal. Nenhum pai, nenhuma mãe tem prazer em ver o filho doente. Você pode perguntar a qualquer pai, qualquer mãe que tem um filho agora numa UTI, que tem um filho que sofreu um acidente, que está com dores, se ele não, se pudesse, não trocaria de lugar com ele e tomasse as dores, as doenças para si, para que o filho não sofresse. Ora, é exatamente isso que Deus fez com respeito a nós, quando a palavra diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores carregou sobre si, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados e sarados. É por isso que nós estamos consagrando esta água do poço do Templo de Salomão, para que no dia 22 de janeiro,
todos os filhos de Deus que estão enfermos, que estão doentes e que creem na promessa, na palavra, venham receber a cura que já foi comprada, garantida para eles na cruz do Calvário. Se você crê, una sua fé conosco agora. Nós estamos aqui com centenas de pastores, suas respectivas esposas, que vão se unir nesta fé para orar conosco aqui mais uma vez e consagrar esta água, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor é Pai e o Senhor nunca disse não a um enfermo que te buscou pela fé. O Senhor nunca rechaçou, recusou a curar o enfermo, meu Pai, mostrando, provando que não somente o Senhor tem o poder, mas também a vontade de ver os teus filhos sãos. Então, meu Pai, é nesta convicção que nós oramos para que esta água aqui do poço de Jacó, que brota deste solo sagrado do templo de Salomão, venha ser um instrumento para a cura dos enfermos, para a realização dos maiores milagres, meu Pai. Pois como está escrito que o Senhor fará coisas maiores através das nossas mãos do que fez pelas tuas próprias. Então, meu Pai, que se cumpra na vida dos que creem esta palavra. Cura os cancerosos, os que estão com doenças raras, aqueles que estão sofrendo de fibromialgia, de depressão, de cânceres raros, aqueles que estão sofrendo, meu Pai, de enfermidades que os médicos não conseguem curar, que estão tratando dessas doenças com remédios caríssimos, mas apenas administram os sintomas, sem nenhuma promessa de cura definitiva. Meu Pai, esta pessoa que está entrevada numa cama, num leito, definhando, já está com uma imagem, uma figura cadavérica, meu Pai. Ela não tem mais esperança. Os médicos disseram para a família: é esperar morrer. Despeça, faça as suas despedidas. Ah, meu Deus e meu Pai, o Senhor é poderoso. O Senhor disse: ressuscitai os mortos. E nós cremos que quando essa água tocar nesse corpo que já está morto, meu Pai, haverá uma ressurreição, um levantamento dessa pessoa que está enferma, para que ela recobre a sua saúde, desapareçam os caroços, os vírus, as bactérias, tudo, meu Pai, que está tirando a vida dessa pessoa, impondo a morte sobre ela, venha a ser arrancado e o teu nome seja glorificado através da fé, meu Pai. Nós te pedimos e te agradecemos na certeza que o Senhor já nos atendeu e o teu nome será glorificado com os maiores milagres a partir desse dia 22 de janeiro. Em nome do Senhor Jesus nós cremos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Dia 22 de janeiro, passe em uma igreja universal do Reino de Deus e você vai receber um pouco desta água, ainda que seja uma gota desta água, será o suficiente para trazer vida para o seu corpo. Deus te abençoe e até lá. Graças a Deus, que maravilha, hein? Domingo, um milagre vai acontecer na sua vida, porque o que o Senhor Jesus fez no passado, continua fazendo hoje. Porque a palavra dele não mudou, ele não mudou, ele venceu a morte, está vivo. E a prova de que ele está vivo, você vai ver na sua vida. Um milagre acontecendo na sua vida. Então, nesse domingo, em uma universal perto de você, você pode receber, então, dessa água consagrada, dessa água abençoada. Bem, mas o pastor Luque, tem sido feito um trabalho do Intelemen, que visa justamente levar os homens, né, a alcançarem condições maiores do que eles já alcançaram até hoje, apenas com o seu conhecimento acadêmico, apenas com a sua força do braço, com as suas amizades. O homem ele pode ir além, ele pode ir mais do que o braço dele pode alcançar. E o projeto é justamente para isso, para despertar essa capacidade que está dentro da pessoa, está dentro do homem, muitas das vezes ele desconhece. Mas antes de falar, queria ver essa matéria e voltar então comentando. Perfeito. Um projeto criado a fim de auxiliar na formação de homens de caráter. Esse é o Intelemen Academy.
O Intelliman Academy, ele ajudou muito o Eric, né, em várias situações, né? A primeira que eu destaco é espiritualmente. Ele passou a ter mais compromisso de orar, né, de ler a Bíblia, e com isso ele foi entendendo um pouco mais as coisas de Deus, né? Questão também de disciplina, né? De sempre estar arrumando o quarto, a cama, né? Voltado para meninos de 9 a 14 anos de idade, que receberão o nome de cadetes. O curso tem como objetivo resgatar o verdadeiro sentido de ser um homem de acordo com a palavra de Deus, aprendendo sobre responsabilidades, postura, crescimento pessoal e muito mais. O projeto foi muito bom, a gente viu bastante mudança no Leonardo e principalmente criou um senso de responsabilidade nele. Então, às vezes a gente pedia as coisas, aí ele tinha preguiça, não queria fazer, ou fazia com má vontade. E depois do projeto, a gente pede as coisas, ele sabe que é dever dele. Então, assim, nesse sentido da disciplina, de ter esse senso de responsabilidade, foi bem importante. Além de que, assim, os pais falando, começa a ficar chato, porque mãe fica cobrando todos os dias, né? Faz isso, faz aquilo, e a criança começa a ficar um pouco entediada. Mas quando a orientação vem de alguma autoridade, um professor, um pastor, ele tende a dar mais valor, né? A aceitar mais. Então veio para confirmar aquilo que os pais vêm falando. As oficinas acontecem no Templo de Salomão e para fazer a inscrição, os pais devem procurar os integrantes do Intelliman, EBI, Escola Bíblica Infantil, ou FTU, Força Team Universal, através do WhatsApp 11 3573 3552. As próximas turmas iniciam em janeiro de 2023. Fique atento, pois as vagas são limitadas. Bem, então o Intelliman Academy é justamente para jovens que querem se tornar grandes. Exatamente. Eu costumo dizer que o Intelliman Academy ele é o irmão caçula do projeto Intelliman, como o senhor falou no início, né, para homens desenvolver. E o projeto Intelliman Academy foi criado com esse intuito de ajudar esses garotos, né, de 9 a 14 anos a não somente desenvolverem, mas também preservarem os ensinamentos bíblicos, né? Aquele perfil de homem de Deus, que muitas das vezes se perde no meio do caminho, devido às redes sociais, a influência das mídias sociais hoje em dia é enorme, enorme. E como uma das mães falou ali, os pais muitas das vezes falam em casa, quando o pai e a mãe falam, o filho fala, o pai é chato, está pegando no meu pé. Mas quando ele vem para o Academy, assim como o Godlywood School, e ouve, né, dos pastores, das esposas, no caso da Godlywood School, um ensinamento reforçando aquilo que os pais ensinam, e no Intelliman Academy existe uma disciplina, né? Tanto é que a gente chama os garotos de cadetes, e é uma academia, e não são aulas, não são reuniões, são oficinas, então eles aprendem esses valores bíblicos, né? E envolve outras coisas também do dia a dia que eles precisam, vou dizer aqui sim, entrar no eixo para poder desenvolver e crescer. Então, se você que nos assiste agora tem um garoto da idade de 9 a 14 anos, nessa faixa etária, o sobrinho, o irmão mais novo, o filho, o neto, coloque-o, né, inscreva-o no Intelliman Academy. O curso ele acontece somente aqui no Templo de Salomão, né, vai se iniciar agora nesse domingo, dia 22. Ele ocorre durante as reuniões, então enquanto os pais estão nas reuniões, os garotos estão com a gente no Academy. Domingo agora para os garotos de 12 a 14 anos e segunda-feira para os garotos de 9 a 11 anos. Então, entrar em contato com o pessoal da IBI, do FTU ou pelo WhatsApp que foi disponibilizado, acho que está aí no rodapé, isso, 3573-3552. Tem uma pequena taxa, são 14 oficinas ao todo e quando ele conclui, ele recebe um certificado e recebe uma premiação, que eu não vou falar aqui agora, né? Surpresa, que ele concluiu esse curso. Bom, então agora é os cadetes se apresentarem, né? Para participar dessa academia. Bem, mas pastor Lucas, chegou aí mais uma pergunta. Vamos lá, pessoal, vamos até Natal, né? Rio Grande do Norte. Vamos agora, lá. Antes de começar essa pergunta, eu queria que você fizesse o seguinte, se você também tem uma questão, faz o seguinte, pega aí o seu telefone, seu smartphone, coloca assim, ó, na posição horizontal, coloca ele deitado e grava um vídeo
fala o seu nome, a cidade onde você mora e manda para cá. O telefone é o 953-392828, DDD 11, daqui de São Paulo. Vamos então a essa pergunta, vamos lá. Eu me chamo Emily e sou aqui de Natal, Rio Grande do Norte. A minha dúvida é, o que eu devo fazer com o uniforme de um obreiro que veio a óbito e que em vida ele desejava ser enterrado com o uniforme? Olá, Emily, todo o pessoal aí de Natal, um forte abraço para vocês. Todo direito, né? Uma pessoa que serviu a Deus, como diz aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, combateu o bom combate, guardou a carreira, terminou a carreira e guardou a fé. Essa pessoa tem todo o direito de poder ser enterrado, sepultada com o seu uniforme de guerra. Porque o uniforme de obreiro, de levita, ele é muito mais do que uma vestimenta. Ele é uma segunda pele, poderia assim dizer. É um lembrete para aquilo que ele ou ela foi chamada. Então, por um obreiro, uma obreira, se manter fiel até o fim. Hoje em dia, né, bispo, a gente vê obreiros com uma certa idade avançada, é muito bom, é muito gratificante ver aqueles obreiros já velhinhos, anos, né, 30, 40 anos de obra, 25 anos de obra, firmes na fé. Por que não? Já que vai sepultar a pessoa, ela precisa de roupa, vai com a roupa de guerra. Vai fardado. Vai fardado. Vai fardado, isso então. aí. Muito legal. E é bom para seguir o exemplo deles e permanecer firme até o fim. Agora, o pastor, queria que o pastor Rubens, ele lesse rapidamente aí o nome das pessoas, porque nós vamos já agora nos preparar para a gente então fazer a oração. Bispo, ligou para a gente a Jussara Werber, de Caxias do Sul. Ela relatou que sente dores de cabeça nas pernas e está sem paz, ansiosa e nervosa. Também ligou para a gente o André Costa, do estado de Goiás. Ele relata que a esposa dele saiu de casa já fazem 4 meses, ele não sabe o que fazer, ele está desesperado. Quando você não entende o porquê, então você tende a repetir, o André e pessoas que se encontram na mesma situação, os mesmos erros. Essa falta de entendimento vai te fazer permanecer no sofrimento. Busque ajuda. A hora de se levantar é agora, daqui a pouco nós vamos orar juntos, mas você pode ligar para cá, 3573-3535, e o resgate, ele vai chegar até você. Eu queria que pegasse o nome dessas pessoas, viesse para cá, porque nós vamos acompanhar o testemunho agora, fogo e terremoto. Olha só. Muito forte. Ainda há pouco, na pergunta, a pessoa fala daquele que foi até o final servindo a Deus e morreu e quer ser enterrado com a sua farda, com o seu uniforme. Veja só a luta que a senhora Juliana, ela enfrentou. Ela passou uma luta muito grande dentro de casa, na família dela. Ela viu fogo e terremoto, mas ela não abandonou a fé. Ela venceu e permanece firme e está vencendo. Venceu e continua vencendo. E é isso que você tem que estar preparado. Então vamos acompanhar esse depoimento e logo em seguida nós já voltamos então orando, falando com Deus em seu favor. Meu nome é Juliana, tenho 39 anos, já vi fogo e terremoto. Eu cheguei à igreja aos 17 anos, eu namorei, casei na igreja. Eu e meu esposo fomos levantados a obreiro. Após 15 anos de obreiro, o meu esposo se afastou do altar. Ele não se afastou da igreja, ele se afastou naquele período do altar. E naquele momento que ele se afastou do altar, ele chegou a usar drogas. Foi quando eu cheguei em casa e me deparei com aquela situação. Eu não conhecia a droga, eu nunca vi, não sabia nem o que era. Aí, naquele momento, eu fui até o pastor pedir uma orientação, porque eu não sabia o que fazer naquele momento. O pastor nos atendeu, nos orientou, só que ali só
a piorar a situação, né, do meu esposo. Ele já sentiu que, como o pastor já sabia, como se todo mundo já soubesse da situação, que ele pecou, que ele caiu, ali ele se afundou nos vícios. Foi quando o meu esposo, que era um pai presente, ele passou a ser um pai ausente. Ele foi para as ruas, muitas das vezes a gente não sabia nem onde ele estava. Ele chegou momentos de passar fim de ano, datas, Dia dos Pais, meu esposo na rua. A gente não sabia onde ele estava, né? E aquele pai, aquele esposo que trazia alimento para dentro de casa, aquele homem trabalhador, ele passou a ser aquele homem que entrava dentro de casa só para tirar. Cada vez que eu chegava dentro de casa, do serviço, não tinha tal item, tal coisa, sabe? Era micro-ondas, era tudo, roupa. O meu esposo tirou tudo dentro de casa. Até que chegou um momento que ele vendeu a bicicleta da minha filha. Ali, para ela, doeu. Ela sentiu muito, né? Ela ficou triste. Ela falou, mãe, eu estou triste com o pai. Mas eu passava para ela que aquele momento ia passar. E a minha filha, mesmo pequena, ela orava junto comigo, ela dava as mãos e a gente prosseguiu. O meu esposo passou por internações, ele pedia, ele falava, aqui fora eu não consigo. Mesmo convidando ele para voltar, para ir para a igreja, ele não conseguia voltar. Ali ele pedia para se internar, ele se internava, ele ficava nas internações, algumas não, ele fugia. Até que uma internação que ele foi, ele apanhou. Ele falou que apanhou tanto lá dentro que ele pensou que ele ia morrer lá dentro. E eu aqui fora lutando. Eu sabia que ele lá dentro, ele não ia mudar lá dentro, porque a glória tem que ser para Deus. Então a luta dele era aqui fora, não era lá dentro. Mas ele queria se internar. Pessoas chegavam para falar para mim que não tinha mais jeito. Mas você ouvir de uma pessoa lá de fora falar que não tem jeito, você ainda aceita porque a pessoa não conhece a Deus. Mas eu ouvi de pessoas dentro da igreja, pessoas que estavam do meu lado, falavam assim, desiste, não tem mais jeito, vai viver sua vida, você é nova. E ali eu prossegui confiando em Deus. Eu falei, meu Deus, eu não vou ouvir a voz de ninguém. É só eu e o Senhor. Porque se o Senhor não me ajudar, quem vai me ajudar nesse momento? E no meu silêncio eu fui até Deus. Eu não fiquei procurando ninguém para me orientar. Porque era uma guerra minha. Quem tinha que vencer era eu, naquele momento. Eu lembro de várias situações difíceis, né? Que eu e a minha filha andando na rua, a gente encontrava com ele sujo, revirando lixo. Fim de ano, Natal, meu esposo estava na rua, comendo lixo, sendo que ele tinha uma casa, ele tinha uma família, mas ele, naquele momento, ele só pensava no vício. A vida dele era só o vício, ele não tinha forças para voltar. E teve uma situação muito difícil que foi o Dia dos Pais na escola. Por alguns anos eu representava ele, eu era um pai e a mãe da minha filha. E teve um Dia dos Pais que teve um ano que eu falei, eu não vou mandar ela para a escola, porque assim, ela ficava triste, né? Mesmo sabendo que o que estava acontecendo com o pai dela, eu orientava ela, mas assim, ela falou, mãe, esse ano eu não quero ir para a escola. Era o Dia dos Pais, ela falou assim, eu não vou. Aí eu falei, então você não vai. Você fica em casa e que isso vai passar. Eu falava para ela, isso vai passar. No altar, eu só pedia a Deus. Em votos, em sacrifício, eu estava no altar. Eu não desisti em momento algum. A voz vinha, pessoas vinham, falavam para mim, desiste. Ele não tem mais jeito. Mas eu permaneci firme no altar de Deus. Até que quando eu saí da igreja, cheguei em casa, ele ligou, ele falou assim, eu quero voltar. Eu quero voltar. Ali meu esposo voltou. Em 2018 ele voltou.
Após a volta dele, ele permaneceu firme, obediente. Como a minha filha sempre falava, pai, ouve mais e fala menos. E ele sempre obedecendo. Ali ele voltou em 2018 e ele foi levantado a obreiro. Hoje meu esposo está um homem transformado. Aquele homem que eu casei, um homem de Deus, hoje meu esposo é esse homem. Foi resgatado. E eu falo para você que está passando por essa situação, para você não desistir. Eu sei que não é fácil, você vai encontrar pessoas do seu lado, próximas a você, que vai falar para você, desiste, que não tem mais jeito. Mas você não vai desistir, porque Deus, Ele não vai te desamparar, Ele não me desamparou. E o altar, ele não deve nada a ninguém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós clamamos a Ti agora em favor de cada pessoa, meu Deus. Essa pessoa que já foi tão iludida, porque ela sempre ouviu coração, ela sempre deu créditos ao seu coração. O conselheiro das decisões, das escolhas dela, era o coração. E o coração sempre sendo iludido, enganado. Por isso, tantas decisões erradas, tantas escolhas erradas. Por isso, talvez essa pessoa hoje está longe de ti, longe dos teus caminhos. Mas eu te peço, meu Deus, visita essa pessoa agora, nesse momento. Que o teu Espírito possa entrar na alma, na mente, no coração e no espírito dela, para trazer luz às ideias, aos pensamentos. Essa pessoa que vivia embriagada por sentimentos, por mágoa, ódio, rancores, tristezas, decepções, frustrações. Talvez essa pessoa deu tanto crédito ao coração que ela vive embriagada pelos sentimentos. Ela não consegue ver
ela não consegue enxergar a sua real condição. E por isso ela tem sofrido e padecido e continua longe dos teus caminhos, longe do Pai. Então, meu Deus, arranque esse mal, tire esse mal que a impede de se voltar para Ti, que ela possa agora se tornar sóbria e ela possa, como aquele filho pródigo, caindo em si, ela venha decidir: eu vou voltar, eu vou para a casa do meu Pai. Faz isso, meu Deus, porque o maior problema que essa pessoa está vivendo, talvez ela nem saiba, não é a doença, não é problema financeiro, problema na família, no casamento. O grande problema que ela tem é da alma. É essa alma que vive enganando-a e mantendo ela longe de Ti. Então que ela possa agora decidir se voltar para Ti, para que a vida dela possa mudar. Eu te peço, meu Deus, consagra essa água, põe a unção do Teu poder, do Teu Espírito, e no momento que essa pessoa beber da água, que essa água, meu Deus, junto com ela, entre o Teu poder dentro dessa pessoa, para curar o espírito dessa pessoa, para fazer com que ela tenha a ideia, o pensamento diferente, o pensamento de andar nos Teus caminhos, de viver pela fé e assim ter vida e vida em abundância. Por isso, consagra, abençoa essa água com o Seu poder, em nome de Jesus. Beba dessa água e pela fé seja alcançado pelo poder de Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra à direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Graças a Deus. Agradeça a Deus aí agora, porque Ele já ouviu a sua oração, o seu clamor. Agora, se volte para Ele. Se volte para Ele para que você permaneça nessa paz que você recebeu agora. Então você tem que buscar Ele com toda a sua fé. Pastor Rubens, suas considerações finais. Agradeço a oportunidade de estar aqui, Bispo. E você, amigo que ficou conosco nesses últimos minutos, deixe o Espírito Santo que é guia, lhe conduzir, lhe guiar, porque melhor conselheiro do que o coração é o Espírito Santo. Pastor Luque. Bispo, para toda oferta do diabo, existe um Urias como moeda de troca, né? Ou seja, quando Davi ouviu a voz do coração, ele não somente colocou a vida dele em risco, mas acabou cometendo aquele terrível pecado. Então, muito cuidado com os negócios do seu coração, aqueles negócios que o seu coração lhe propõe. Muito cuidado, porque para tudo há um preço a ser pago. Muito bem, então é buscar Deus. Domingo agora você vai receber a água dos milagres, dos maiores milagres, porque o nosso Deus,
Ele é grande e quer fazer coisas grandiosas na sua vida. Domingo agora, você é o nosso convidado todo especial. Um forte abraço e até lá.